ele negando, né? Ou ele admitindo, ele está plantando e ele terá esta colheita. Se alguém vier a morrer, isto eu serei responsável, por exemplo, como assassino? Dependerá. Olha, vocês percebem como é uma coisa muito, muito forte? Perante a espiritualidade, aqui na Terra, muitas pessoas vão... Imagina, né? Mas perante a espiritualidade, se eu, por negligência, por descaso, né, por imoralidade, seja ela qual for, ou falta da moral, falta de ética, por negação, né, eu serei responsável pela morte de alguém e eu serei julgado como assassino? A consciência, um dia, ela pesará. Não importa quanto tempo demorará, o nosso maior juiz sempre será a nossa consciência. Não é Deus que nos julga e nos dá a sentença. Somos nós mesmos. E dependendo do grau da irresponsabilidade que nós tivemos, sim, a nossa própria consciência nos julgará como assassinos. A nossa própria consciência nos julgará responsáveis pelo sofrimento alheio, seja ele qual for, que alguém, né, passou por ter adquirido aquela doença através de mim. Eu não senti nada, né? Eu não senti nada, eu sou totalmente assintomático e eu vou continuar vivendo. Né? Eu não sou obrigado a ficar em isolamento, ou eu não sou obrigado a usar a máscara, eu não sou obrigado porque eu já tive a doença. Outra. Mas se eu já tive essa doença, hoje estão descobrindo que muitas pessoas que já teve o vírus, ele pode ter uma segunda vez. Mas estão divulgando que foram apenas 2 casos. Eu tenho conhecimento de um caso. E este caso não está sendo relatado pela mídia. Então vocês percebem que nem tudo nós sabemos. Se essa pessoa já teve 2 vezes, na segunda vez ela achou que estava tudo bem, ela pode até deixar de usar a máscara, vamos supor, né? Eu não estou dizendo que ela fez isso, mas eu estou dizendo, vamos supor que a pessoa, eu já tive. Como eu ouvi de um outro conhecido, eu já tive, eu não sou obrigado a usar máscara nenhuma. Né? Eu não sou obrigado pela Constituição. Então a pessoa coloca várias alternativas para continuar com a sua suposta liberdade, né, de ir e vir inconsequentemente. Todo ato inconsequente terá o quê? Virá lá na frente uma cobrança. Nós estamos tão preparados para esta cobrança que virá, quanto estamos preparados hoje para brincar com a nossa vida, porque é uma loteria, né? Então eu posso pensar assim, mas eu sou forte, não vai acontecer nada comigo, mas é uma loteria. Atletas tiveram, não é?
Então, se eu tenho também essa conduta e adquiro o vírus e venho a desencarnar através deste vírus, e vier a desencarnar deste vírus, isso será um suicídio? Sim. Suicídio inconsciente? Ou eu acredito que mais algo semiconsciente do que inconsciente, porque a pessoa sabia dos perigos ao cruzar determinadas linhas. E como seremos recebidos na espiritualidade se, com todo esclarecimento, continuamos, né, a ter esta conduta altamente irresponsável? Nós seremos responsabilizados, ou lá do outro lado, como suicidas, conscientes ou inconscientes? Seremos socorridos? Qual é o nosso merecimento? Então, nós estamos vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje, gente. Isso já vem há muito tempo, né, sendo dito. A transição planetária. Essa transição planetária que vai selecionando e, ao mesmo tempo, nos ajudando a amadurecermos. Sairmos daquela primitividade espiritual, no sentido primitividade, selvageria, de evolução espiritual, onde não desenvolvemos ainda sentimentos reais, não somente por nós, mas também para com o outro, a compaixão, a fraternidade, a solidariedade. Quando, muitas vezes, quando eu falo que a gente, aqui na Terra, nós vivemos ainda num planeta que ele vai deixar de ser de expiação e provas, e passar a ser de provas e regeneração, nós temos 2/3 de espíritos selvagens e primitivos. Mas não é o selvagem e primitivo que está numa tribo, né? Que está lá isolado. Não é esse indivíduo que eu estou me referindo. É o indivíduo que está dentro da nossa sociedade, mas que ele não tem, né, dentro de si justamente esta ética, esta moral, o fator primordial que é o desenvolvimento de sentimentos de amor, de empatia, de compaixão, de preocupação com o outro. Aquilo que eu não quero para mim e para aqueles que eu amo, eu não posso, de forma alguma, produzir isto para o outro, seja ele quem for. Alguém que eu não conheço, ou alguém que eu ainda posso sentir raiva, rancor, mágoa, ódio. Para alguém que eu não concordo com a conduta, seja ele quem for, né? Se está no alto do morro, na favela do Rio de Janeiro, eu nunca estive lá, mas de alguma forma, né, eu passei por alguém, eu com o vírus,
ali, latente, né? Eu transmitindo. E eu passei por uma pessoa que estava a caminho do Rio de Janeiro, pegando um ônibus ou passando por mim na calçada, e ele vai pegar o carro dele e vai visitar ou volta para a casa dele porque estava aqui a trabalho. E eu passei isso. Vocês percebem que a distância física aqui, e eu nem imagino que eu fui capaz de fazer isso a alguém que eu nunca cruzei ou cruzaria. Então, antes, né, de nós discutirmos, vai haver uma vacina, e esta vacina eu não quero tomá-la, eu tenho o direito de tomar ou não, eu não vou usar a máscara porque eu já tive a Covid, ou eu sou muito forte, né? Minha imunidade é fortíssima e eu não vou usar a máscara. Ou posso até usar a máscara, mas eu vou fazer um churrasco dentro da minha casa, ou no condomínio, ou no sítio, e essas pessoas que eu vou convidar, ou tem artista que vai fazer o seu casamento, né? Num local onde está ao ar livre para 100 pessoas. Mas e todas aquelas outras pessoas que estarão ali trabalhando? Elas tomaram a devida providência para manusear tudo, servir aos meus convidados? Eu não sou responsável por isso também? A partir do momento onde eu não penso, né, eu só sinto vontade, ansiedade de fazer algo que para mim é extremamente importante, porque é o meu casamento, porque é tal coisa, e eu tenho que realizar agora. Né? Eu não posso esperar. Né? A ansiedade, a imaturidade da adolescência ainda prevalece dentro de mim. E algo ali der errado. Que tamanho é a minha responsabilidade quanto a isso? Então, a gente tem que pensar no seguinte. Sabe quando a gente está num processo onde a gente está, talvez, num processo seletivo, onde tem alguém que está com uma pranchetazinha, desculpa, gente, que tem uma pranchetazinha anotando tudo aquilo que a gente faz? Dando pontinhos? Pois é, a gente está nesse período. Nós temos alguém, né? Vamos imaginar, porque não teria alguém, né? Mas a espiritualidade, o processo, vamos dizer assim, ele é muito mais avançado, e tudo aquilo que nós produzimos nesta encarnação ou em outras, ela tá ali, anotadinha, bonitinho, né? Tudo ali certinho, que a gente vai um dia poder acessar. E hoje, né, vamos imaginar o seguinte, tem alguém que está anotando. Hoje ela bagunçou aqui. Mas ontem, né, ela fez algo interessante. Semana passada,
ela ajudou alguém com um sorriso e a paciência de ouvir alguém. Mas, tal dia, ela provocou alguma discórdia. Tudo, gente, nós estamos acostumados hoje com o tal do Big Brother. Em todos os lugares onde vamos, tem uma câmera apontada para nós. Isto sempre ocorreu. Existe, né, uma câmera muito maior apontada para nós. Existe um juiz muito forte, um juiz impiedoso que nos cobrará. Provavelmente ele acusará e dará uma sentença muito forte. É Deus? Não. Não é Deus, não. É a nossa própria consciência. E quando nós sentimos culpa, o ser humano, infelizmente, quando ele sente culpa, ele não sai para redimir aquela culpa, no sentido de fazer o contrário. Eu fiz o mal aqui, eu vou fazer o bem, o máximo que eu posso. Ele geralmente se paralisa na culpa, ou faz o quê? Se castiga, se autoflagela. Então eu tenho que sofrer. Isso não adianta de nada. Mas a grande maioria de nós, pelo fato do nosso desenvolvimento espiritual ainda estar aqui, ó, muito aqui embaixo, nós não fabricamos o bem. Nós nos autopunimos. O que não adianta de nada. Por isso nós estamos num mundo como este hoje, onde produzimos com as nossas energias tão pesadas e densas de sentimentos, de emoções, de atos, nós produzimos este vírus. E chegou ao ponto dele se materializar, afetando a todos indiscriminadamente, velhos, novos, sadios, não sadios, crianças, bebês. Né? Antes parecia que ele tinha uma direção, hoje não. Ele tem sim órgãos-alvos, que são os nossos órgãos. Cada um de nós temos um órgão-alvo, né? Onde nós somatizamos, né, aquelas emoções, aquelas energias pesadas, e ele adoece. Esse vírus, pelo que eu estou observando, ele atinge exatamente aos órgãos-alvos de cada um. Então, gente, vamos refletir um pouco em todos os nossos atos. Nós não mudaremos o outro. Infelizmente, nós não temos este poder. Mas nós temos o poder de sermos extremamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Termos consciência dos nossos atos, praticarmos a ética, a moralidade que Jesus nos deixou. E sendo assim, aquele que convive conosco,
aquele que nos observa poderá, então, aprender um pouco mais, né? No que a gente observa alguém que traz exemplos, e sejam os exemplos, eles podem ser bons ou ruins. Sempre terá alguém que se identificará e multiplicará aquele exemplo que nós demos. Então, sejamos pessoas que, acima de tudo, né, sejamos os bons exemplos, tá bom? Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, eu espero que eu não tenha saído muito do tema que eu mesmo propus e tenha sido esclarecedor, né? E aceito qualquer pergunta. Se eu não souber responder, prometo estudar e colocar aqui, né, a resposta para vocês. Nalda, Daniele, Nara, Cláudia, quem mais? Flora. Então, eu sei que é tão... Sim, que seja Maria Santinha, que sejamos luz na vida das pessoas. E a gente só pode ser a luz se a gente produzir luz, né? Infelizmente, eu vejo muita gente sempre preocupada com a conduta do outro, né? Sempre com o que o outro fala, o que o outro faz. E a nossa maior preocupação tem que ser com a nossa conduta, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos. Porque isto nós podemos mudar. A reforma íntima é exatamente isso. É aquilo que nós podemos mudar em nós, nunca no outro. A nossa maior missão quando reencarnamos é o autocrescimento. É a nossa evolução. É a eliminação daquilo que sempre foi sombra em nós. Deixa eu ver aqui. Ele está com vírus e disse que não está nem aí para o próximo. Que ele... Ai, peraí. Daniele. Aqui na minha cidade, algumas pessoas estão sem máscaras. E um rapaz falou algo que você mencionou. Ele não está com o vírus e disse que não está nem aí para o próximo. Que ele não morreria sozinho e espalharia o vírus. Depois de muitas denúncias, ele foi colocado em quarentena forçada. Você vê que coisa triste? Isso acontece nos anos 80, quando foi descoberto o vírus da AIDS, né, do HIV e tudo. Muitos passaram indiscriminadamente quando souberam que tinha o vírus, porque não, já que ele tinha adquirido, ele também queria passar para outros. Isso acontece com pessoas que ainda vivem no egoísmo, gente. Tipo assim, se algo de ruim acontecer comigo, eu quero que aconteça com todo mundo, né? Por que eu tenho que proteger o outro? Mas ele não consegue se proteger. Ele não se ama, ele não se respeita. Nós só podemos dar ao outro
aquilo que nós temos. Nós nunca, nunca poderemos dar nada, né? Como que a gente pode dar paciência para o outro, né? Ajudar que o outro desenvolva a paciência se nós não temos? Então, ele ainda está num degrau, por isso que eu digo a vocês, nós estamos convivendo com poucos espíritos medianos. 1/3 da população, ou talvez menos de 1/3 da população, são de espíritos em evolução mediana. A grande maioria na Terra está dentro da faixa de primitivos e selvagens. Este rapaz, ele ainda não conseguiu desenvolver a empatia. Ele não sabe nem o que é o amor próprio, o cuidado, né? Como que ele vai dar isso ao outro? É chocante, mas é a realidade. E com isso nós temos que aprender. Como eu aprendo com isso? A partir do momento que nós nos indignamos com esse tipo de ato, é porque nós estamos talvez no segundo ou num terceiro degrau acima do dele, né? Neste sentido, porque a gente não desenvolve tudo ao mesmo tempo, né? Então, é dar a ele, né, aquilo que nós temos, no sentido de compreensão no grau que ele está. É a única coisa que nós podemos fazer. Maria Santina, a partir do momento que levarmos a sério o não fazer para os outros o que não queremos para nós, o mundo muda. É verdade. Ai, obrigado, Antônio. Mas quando a transmissão é inconsciente, também há essa responsabilidade? Sim, tá? No menor peso. Mesmo quando ela pode ser inconsciente, a transmissão. Mas você quer dizer o inconsciente da forma assim. Eu não sabia que eu estava, né? Não sei se eu estou, se eu adquiri ou não, mas eu tomo todas as precauções. Eu não quero de forma alguma transmitir ao outro. Mas isso aconteceu. Isto é completamente diferente. A responsabilidade ali, ela não me é induzida. Mas o outro teria que passar por isto. Vocês percebem? Agora, quando eu passo por negligência, por desprezo, por imprudência, aí sim eu tenho uma responsabilidade muito grande em relação ao que o outro está passando. Mas, se eu sou uma pessoa preocupada, eu tomo todas as providências que eu pude tomar, né? E mesmo assim eu adquiri. Mas eu adquiri num grupo. Então, gente, a gente precisa também prestar atenção numa coisa. Uma grande maioria das pessoas, ou melhor, as pessoas que adquirem este vírus, é por quê? É por um aprendizado. Um aprendizado muito grande, principalmente aquelas que ficam com sequelas, aquelas que sofrem muito,
né? Ou aquelas pessoas que têm na família pessoas que adquiriram. Ali está um aprendizado. Há uma necessidade de aprendizado grande, seja ele qual for. Uns é de humildade, porque são arrogantes, né? Orgulho, né? Porque tem que diminuir o orgulho, porque tem que diminuir a vaidade, tem que diminuir a arrogância, tem que aprender a ter compaixão, tem que aprender a viver o hoje e não o amanhã, a perdoar. Então, são N's, cada um terá o seu aprendizado. Se nós estamos num grupo, tá, familiar, onde todos nós tivemos a precaução, um comportamento, e mesmo assim esse vírus chegou até nós, é porque o aprendizado ali está sendo extremamente necessário por N motivos. Se nós, como você falou assim, a gente, isso daí não é uma forma inconsciente de você passar, né? Não é uma forma consciente de irresponsabilidade de você passar para o outro, mas é uma forma de aprendizado. Nós não seremos cobrados lá pela espiritualidade e muito menos pela nossa consciência, né? Porque se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e mesmo assim adquiri, e outros da minha família adquiriram, então eu tenho que parar e pensar, para quê? E não o porquê, mas para que eu estou passando por isto? Cláudia, perdi meu marido por causa dessa doença e sei bem como nos dá família e estamos abalados. Só Deus para ajudar a seguir a vida em frente. É verdade, Cláudia, é uma dor muito grande. E que Deus e Nossa Senhora possa te abençoar, te proteger, te iluminar e amenizar essa dor que você está passando, minha querida. Daniele, ele é típico selvagem, totalmente imaturo. Ah, o rapaz que está em quarentena, sim. E quem não usa máscara será cobrado mais tarde pela espiritualidade? Sim, porque a máscara evita você adquirir, né? E você transmitir. Então, você usando máscara, você está se protegendo, porque você está no meio onde aquelas gotículas não irão lhe atingir. E se você estiver com vírus, você também não passará para o outro. Então, a máscara é um impedimento, né? Um dos impedimentos, e atualmente o principal de você não transmitir para o outro. Você não usando, você está o quê? Sendo responsável, né? E será assim cobrado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que... Deixa eu ver se antes... não, acho que lá para trás não tinha. José Delmiro, Dailton Serrano, boa noite. Elisângela Teodoro, olha, quase me achará.
Rosemary Saqueto, eu sou Rosemarie. Nancy Andrade, Daniele Rosatelli, Cláudia Dantas, minha amada, Antônio Nascimento 2, Maria Santim, Maiara, minha linda, você tá por aqui? Nessi, oh minha linda, como vai Nessi? Elisângela, Flora, Camila, Naldinha, Camila Maia, Nerivan. Olha, gente, muito, mas muito obrigado, tá? Se explica a respeito de morte em diversas idades. Então, essas mortes, porque veja bem, esse vírus, a princípio, foi divulgado que ele era um vírus que afetava apenas as pessoas que tivessem uma imunidade baixa, que tivesse dentro de um grupo de risco ou de idade ou de doenças pré-existentes, né? Só que não é bem assim, né? Hoje ele afeta, né? Foi descoberto que ele afeta a todos. Crianças, hoje eu fiquei sabendo de uma criança de 8 anos, né? Você que me passou. Bebês, mães que deram à luz, gestantes, idosos, atletas. Então, é aí que nós precisamos ter discernimento. É nesse momento onde nós precisamos parar e prestar atenção. No sentido assim, todos. É uma loteria? Se é uma loteria, será que eu vou arriscar? É como se fosse uma roleta russa, não é? Eu vou arriscar não só adquirir, porque eu posso ficar muito mal, ou não, mas eu posso ficar muito mal, ou transmitir para alguém que possa vir a morrer. Eu já ouvi falar, tá? Que esse vírus, ele é um treinamento, ou esta pandemia, ou este estado de reclusão, ele é um treinamento para a população mundial. A espiritualidade colocou isso. Então, gente, se é um treinamento, tudo aquilo que nós treinamos é para que lá na frente possamos utilizar para algo maior. Vocês percebem? Nós estamos no início de uma grande mudança. Isto não é para nos apavorarmos, isto é para nos ajudar a ter equilíbrio. Quanto mais próximo a Deus, a espiritualidade, a preocupação com o outro, desenvolvermos a fraternidade, que não é somente a caridade, que você vai lá e ajuda quem está passando fome. Não, a fraternidade é você amar, se preocupar com tudo e com todos à sua volta. O planeta vai estar passando, né, para um mundo onde todos nós vamos ter que sermos assim. Quem não for assim, não poderá ficar, né? Então, o que a gente precisa prestar muito bem atenção
Veja bem, se é uma grande mudança que nós estamos passando, porque todo mundo fala assim, nós precisamos, o quanto antes voltar ao normal. Nunca mais será da forma que foi antes. Né? A música do Lulu Santos. A onda, quando passa, não há uma onda igual. Né? Tudo será diferente. Mas é um diferente para melhor. E aqueles que não estão fazendo isso, eles sofrerão muito mais. E é um momento onde todos, né, que são tão diferentes as causas desses óbitos, uns têm infartos, é provocado aneurisma, é provocado a má circulação, afeta os rins, afeta o fígado, cada um afeta uma coisa. Porque está, sim, havendo uma limpeza. No sentido assim, gente, não é uma limpeza, aquele que está ruim, aquele que é ruim está indo embora, não. Esse que é ruim, ele vai ter várias oportunidades, porque Jesus, Deus, ele é muito bondoso, ele quer que todos os filhos dele façam melhor. Mas aqueles que têm algo que pouca coisa para ser cumprida e pouco tempo para ficar aqui, ou que já estão aqui, já tinha que partir, mas tem algum tipo de resgate, a Covid está sendo o caminho para esse resgate. Então, a gente precisa ter isso em mente. Tá? Aquele irresponsável que está sem máscara ou que está na balada, que está fazendo aquilo, ele vai sofrer consequências muito grandes. Ele vai sofrer numa próxima